No ano de 1990, Christopher impressiona todos os professores da escola ao completar um teste que levou Einstein 3 dias para resolver em apenas algumas horas. Sua irmã mais velha, Michelle, ressalta que ele poderia ir para a faculdade cedo, mas Christopher não tem certeza se deseja isso. Ao sair da escola, um soldado percebe que Christopher está usando uma camiseta com um robô de desenho animado e o repreende, lembrando de que a guerra está chegando. O robô na camisa é Cosmo, protagonista de um desenho animado popular. No entanto, devido ao crescente sentimento anti-robôs no país, o programa é cancelado. Os robôs foram desenvolvidos pela primeira vez por Walt Disney para seus parques no ano de 1955 e posteriormente foram colocados em produção em massa, tornando-se a principal força de trabalho em todo o mundo. Durante anos, trabalharam sem problemas, mas eventualmente se cansaram e se rebelaram. Exigindo direitos próprios, organizaram protestos pelo mundo liderados pelo robô Senhor Amendoim. Os debates não levaram a lugar nenhum, e logo uma guerra entre humanos e robôs começou. Qualquer pessoa que tivesse um robô em casa passou a ser considerada traidora. A guerra não ia bem para os humanos e o sargento John apareceu na televisão para explicar o porquê. Os robôs não comem, não dormem e não piscam. Durante 2 anos, a humanidade continuou lutando apenas para perder repetidamente. Um dia, o fundador da Sentry Technologies, Ethan, inventa o Neurocaster, um dispositivo que conecta a mente humana a corpos de drones. Com essa tecnologia, os humanos passaram a lutar contra os robôs em igualdade de condições e em apenas 2 semanas a guerra terminou. Os humanos venceram e o coronel Bradbury foi nomeado o grande herói. O Senhor Amendoim se encontrou com Clinton e Ethan para assinar o tratado de rendição, enquanto mais de 6.000 robôs foram aprisionados na zona de exclusão, no deserto. Algum tempo depois, Ethan lançou uma versão menor do Neurocaster para uso doméstico. Esse modelo permitia que as pessoas dividissem suas mentes para que pudessem trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. No ano de 1994, Michelle está em casa tentando remover o monitor do tornozelo, mas precisa esconder suas ferramentas quando Ted entra no quarto usando um Neurocaster. Ele a repreende por seu comportamento e lembra que, mesmo que tenha fugido de todos os lares adotivos anteriores, ele não permitirá que ela faça o mesmo ali. Michelle responde apontando para a pilha de coisas que ele está acumulando e lembra que tirar itens da zona de exclusão é ilegal. Mais tarde, Michelle vai para a aula, onde seu professor também está usando um traje Neurocaster. Todos os alunos são forçados a colocar seus capacetes. E quando Michelle se recusa, é enviada para a sala do diretor. A diretora percebe no perfil de Michelle que ela perdeu toda a família e assume que foi por causa da guerra, mas Michelle esclarece que na verdade foi um acidente de carro. A diretora explica que a neuroterapia pode ajudá-la a esquecer por algumas horas e a faz revisitar uma memória de infância quando brincava na praia com seu irmão. Naquele dia, Christopher teve um ataque de pânico e Michelle o confortou. Apesar disso, Michelle ainda se recusa a usar o capacete e volta para casa. Naquela noite, Michelle sonha com o acidente de carro que matou sua família. Ela se lembra de acordar no hospital e de um médico observando, mas não consegue lembrar seu rosto. No presente, Michelle desperta assustada ao ouvir um barulho do lado de fora. Ao olhar pela janela, percebe uma sombra se movendo em seu quintal. Pega uma lanterna e sai para investigar. De repente, vê um olho refletido numa garrafa antes que uma mesa caia, o assustando e a fazendo correr para dentro. Ela tenta alertar Ted sobre o intruso, mas ele está perdido no mundo do Neurocaster. Quando o invasor entra, Michelle corre para se esconder debaixo da cama. No entanto, o intruso é um robô e facilmente levanta a cama, olhando diretamente para ela. O robô tem a aparência de Cosmo. Michelle corre para um canto do quarto e tenta se comunicar com Cosmo, que faz alguns gestos indicando que está procurando por ela. O robô não pode falar, então abre a cabeça para que Michelle conserte seu circuito de voz, mas infelizmente ele só tem algumas frases pré-gravadas. Cosmo pega uma foto dos irmãos e continua apontando entre si e Christopher, insinuando que são a mesma pessoa. Michelle não acredita nele e puxa a foto de suas mãos, o fazendo bater contra as prateleiras. O barulho desperta Ted, que entra no quarto e encontra Cosmo. Ele culpa Michelle pelo que está acontecendo e começa a gritar com ela. A discussão termina quando Ted a empurra contra o robô. Cosmo repete um gesto que Christopher costumava fazer, convencendo Michelle de que ele está dizendo a verdade. Em seguida, Cosmo empurra Ted contra a parede. Furioso, Ted pega um taco de golfe e tenta acertar Cosmo, mas o robô rapidamente quebra o taco e o empurra novamente. Desta vez, Ted se machuca e sai correndo para ligar para a polícia. Antes que ele consiga, Michelle o eletrocuta até que fique inconsciente. Michelle e Cosmo entram no carro de Ted, e o robô facilmente remove o monitor de tornozelo dela. Michelle não sabe dirigir, mas improvisa. Ted tenta persegui-los usando o Neurocaster,
mas o carro derruba e a dupla consegue escapar. Na manhã seguinte, o carro para no meio da estrada por causa de um pneu furado. Michelle verifica o porta-malas para pegar o step, mas ele também está inutilizável. Frustrada, começa a fazer várias perguntas a Cosmo. O robô então explica, por meio de gestos, que Christopher está vivo em algum lugar e o controla à distância. Quando Michelle pergunta como encontrar seu irmão, Cosmo aponta para o logotipo da empresa Centra em uma placa. Usando uma lata de refrigerante e mais gestos, Cosmo menciona um médico de óculos e Michelle lembra do momento em que acordou no hospital após o acidente. Agora Michelle se lembra do rosto do Dr. Amherst e de como ele lhe disse que Christopher morreu no hospital. Então ela pega um mapa e Cosmo aponta para um ponto no meio da zona de exclusão. Eles precisarão de um plano para invadir um lugar tão perigoso e Michelle se lembra de todas as coisas ilegais que Ted comprou. Há uma caixa no porta-malas do carro com o endereço da caixa postal do remetente no Novo México. Decidem procurar essa pessoa, pois ela pode saber como entrar na zona. A dupla entra furtivamente em um trem para metade da viagem e segue a outra metade a pé. À noite, Michelle para em uma loja para comprar comida. Quando sai, vê um caminhão chegando e arrasta Cosmo para um beco para se esconder. O motorista é John, que abre a caixa postal que a dupla estava procurando e recebe muito dinheiro por isso. Em seguida, um homem aparece usando um Neurocaster para comprar uma arma de John. De repente, o cliente vira a arma contra John e ameaça atirar, mas é atingido por um tiro elétrico que desliga o Neurocaster. O responsável pelo disparo é Herman, o robô parceiro de John, que o ajuda a mover a máquina caída enquanto discutem como obter suas peças. Enquanto eles estão distraídos, Michelle e Cosmo entram sorrateiramente na traseira do caminhão. Enquanto isso, Bradbury encontra o carro abandonado de Ted. No dia seguinte, o caminhão chega a uma velha mina perto da zona de exclusão. John e Herman transportam suas últimas aquisições para dentro, sem saber que Michelle e Cosmo estão escondidos em uma caixa. Enquanto John e Herman discutem sobre cabos perdidos, Michelle tenta usar a distração para se afastar, mas Cosmo acidentalmente ativa um peixe-cantor, revelando sua localização. Quando John e Herman o cercam, Michelle explica que só quer um guia para a zona de exclusão, mas John acha que ela é louca. Nesse momento, o elevador sobe, e John conclui que alguém o seguiu, então todo o grupo se esconde. Quando o elevador desce, revela Bradbury, que anuncia que o local agora está sob a jurisdição da Força-Tarefa de Desativação de Robôs. Ele ordena que John e Michelle saiam com as mãos para cima. John tenta fingir que Michelle é sua irmã, mas Bradbury a reconhece e diz que ela está presa. Herman tenta atirar em Bradbury com seu raio elétrico, mas ele usa John como escudo. Em seguida, Bradbury abre fogo, destruindo grandes partes da sala enquanto todos correm para se esconder. Quando ele encurrala os robôs, Michelle o acerta no braço com um extintor de incêndio, mas Bradbury o rouba e o destrói. Enquanto a sala se enche de fumaça, Michelle bate palmas para apagar as luzes. De repente, as decorações de peixe começam a cantar novamente, distraindo Bradbury. John aproveita para atirar nele por trás, mas as balas não têm efeito no corpo do Neurocaster. Bradbury rapidamente destrói a arma antes de agarrar John pelo pescoço. Querendo salvá-lo, Michelle e Cosmo se rendem. Depois de jogar John para longe, Bradbury caminha em direção à dupla, explicando que Cosmo está marcado para desativação. Nesse momento, Herman usa uma enorme garra de guindaste para capturar Bradbury. O grupo então salta em um carro de mineração para escapar. No entanto, John demora muito para encontrar a chave certa, dando tempo suficiente para Bradbury escapar. Ele atira no carrinho, derrubando-o e tenta atingir Cosmo, mas Herman desarma novamente. Agora os dois robôs começam a lutar. Michelle encontra uma escavadeira e a usa para prender Bradbury contra a parede, fazendo com que algumas pedras caiam e o enterrem. A mina começa a desmoronar lentamente e o grupo corre para se salvar. Ao ver sua casa ruindo, John grita de frustração e culpa Michelle por estragar tudo. Ele é interrompido por estranhos barulhos próximos. O grupo corre para se esconder em uma caverna e observa robôs catadores andando por ali procurando peças para se consertar. Quando John vê uma abertura, sai e destrói um dos robôs para entrar em sua garagem, onde guarda uma van e um traje enorme que Herman usa para se tornar maior. Depois de muita discussão, Michelle convence John a ajudá-la. Minutos depois, Michelle, John e Cosmo estão dentro da van que é carregada por Herman no traje. Eles entram na zona de exclusão e Michelle vê todos os robôs destruídos no chão. Durante a viagem, John compartilha a história de como conheceu Herman. Durante a guerra, a equipe de John perdeu uma batalha e foi cercada por inimigos. Os soldados seriam executados pelos robôs, mas Herman viu John chorando e o salvou. Poucos dias depois, os drones da Sentry os encontraram e não quiseram ouvir John quando ele tentou dizer que Herman era bom. Assim, a dupla teve que fugir para evitar ser morta. Enquanto isso, Ethan está usando seu Neurocaster para revisitar uma memória com sua falecida mãe,
mas o dispositivo começa a apresentar defeito e ele precisa desligá-lo. Furioso, ele grita com seus cientistas e exige saber o que está acontecendo com os sistemas da empresa. Os cientistas revelam que Christopher escapou. Se não o encontrarem até sexta-feira, toda a empresa entrará em colapso. Mais tarde, Ethan, desesperado, se encontra com Bradbury no mundo virtual. Ele sabe que Cosmo está na lista de caça de Bradbury e lhe oferece um acordo. Em vez de levar Cosmo às autoridades, quer que ele seja entregue à empresa. Na mina, o Neurocaster de Bradbury é ativado novamente. No deserto, o grupo discute a ideia de entrar em um shopping abandonado para procurar comida. Um robô os vê e joga uma geladeira neles, quebrando a janela dianteira da van. Herman tenta fugir, mas o inimigo continua jogando objetos, o fazendo cair. A van capota e o grupo é imediatamente cercado por robôs, que os capturam e os levam para dentro do shopping. Lá dentro, há uma sociedade inteira de robôs, desde modelos sofisticados a eletrodomésticos comuns. Há até um gigante do lado de fora, os observando pela janela. O Sr. Amendoim aparece e pede desculpas por capturá-los, explicando que os robôs pensavam que eram catadores perigosos. Quando Michelle conta sua história, Amendoim revela que o Dr. Amherst já visitou aquele lugar e que possui um doutorado em interação homem-máquina. Amendoim o expulsou rapidamente para que ele não descobrisse onde o médico está agora. Michelle quer partir imediatamente para continuar sua busca, mas John a lembra de como é perigoso viajar à noite e a convence a esperar até de manhã. Sozinha, Michelle se lembra de seu último Natal com Christopher e de como viu pouco desde que ele foi para a faculdade. Ela não consegue evitar chorar com a lembrança e Cosmo a conforta antes de passar um desenho do programa que os irmãos costumavam assistir juntos. Logo, um bando de outros robôs se junta à patrulha de vigia, o que é notado por Amendoim. Mais tarde, depois que todos adormecem, eles são subitamente acordados por um robô de correio perguntando por Christopher. Cosmo levanta sua mão e o robô lhe entrega um cartão postal que Amherst deixou para ele. Há um endereço escrito no cartão e uma nota dizendo que Amherst estará esperando por ele. Esse endereço está no território dos catadores, então eles não podem entrar sem um plano. Amendoim ouve tudo e os apresenta a um robô de treinamento que continua apresentando problemas enquanto tenta explicar como lutar contra os catadores. John acha que ele pode ser um fardo, mas o robô o impressiona ao atirar bolas de beisebol em alta velocidade. De manhã, Bradbury chega à zona de exclusão e observa o shopping de longe, percebendo que o grupo está saindo no carro de Amendoim. Eles passam o dia todo dirigindo e, à noite, finalmente chegam a um parque de diversões abandonado onde o endereço deveria estar localizado. Michelle vê luzes em uma das atrações e conclui que alguém deve estar por perto. De repente, uma enorme cabeça de palhaço é ativada e robôs assustadores começam a aparecer ao redor dos heróis. O grupo imediatamente começa a correr enquanto atira em qualquer inimigo que se aproxime demais. Amendoim tenta se comunicar com eles, mas os robôs assustadores só sabem rosnar. O grupo chega ao prédio com as luzes apenas para descobrir que as portas são falsas. Os robôs estão se aproximando e eles não sabem o que fazer. De repente, mais luzes se acendem ao redor do parque e a música começa a tocar nos alto-falantes, enquanto chamas saem de algumas estátuas. Os robôs recuam com medo antes que uma porta de alçapão se abra sobre o grupo, fazendo-os deslizar por um túnel escondido. Em uma sala subterrânea, eles finalmente encontram Amherst, que fica animado ao ver o cartão postal na mão de Cosmo. Michelle imediatamente o empurra e exige informações sobre Christopher. Amherst revela que o menino está nos laboratórios da Centre em Seattle. Após o acidente, Christopher foi submetido a alguns testes de rotina, e a máquina de ressonância magnética alertou o hospital de que ele era especial. Ele era exatamente o que a empresa precisava para vencer a guerra. Então o doutor deixou que a Centre o levasse e mentiu para Michelle sobre sua morte. Amherst agora ativa um computador que reproduz um vídeo de um experimento. Christopher estava em coma e eles pensaram que era permanente, então conectaram seu cérebro à rede Neurocaster para fazê-lo funcionar. Amherst não se orgulha disso, mas acha que era necessário para salvar o mundo. Ele ressalta que Christopher teria morrido na cama se não o tivessem levado. 13 meses após o início do experimento, Christopher acordou. Amherst queria desconectá-lo, mas Ethan recusou e ameaçou matá-lo se tentasse. O médico decidiu fugir, mas antes de sair, estabeleceu uma pequena conexão entre Christopher e a rede externa. Ele também lhe deu a localização do shopping para que pudesse encontrar uma nova família entre os robôs. Michelle aponta que Christopher já tinha uma família, e John dá um soco em Amherst por ela. Nesse momento, Bradbury aparece do lado de fora e atira na entrada para acessar o túnel. Ele desliza para baixo e encontra a sala vazia. As luzes de repente se apagam e Amendoim ataca Bradbury por trás, esmagando-o contra uma rede elétrica. O Neurocaster de Bradbury é eletrocutado por alguns segundos, e ele deixa cair sua arma, mas consegue empurrar Amendoim para se recuperar. Uma luta começa quando Amendoim revela uma espada escondida dentro de sua bengala,
mas Bradbury é ainda mais forte e facilmente o domina. O resto do grupo está saindo para fora, mas congela ao ouvir um barulho. Um bando de soldados Neurocasters aparece no ar e pousa ao redor dos heróis, ordenando que se rendam. O robô de treinamento começa a tirar bolas com tanta força que consegue quebrar alguns dos capacetes deles. Tudo isso é visto por Ethan através das câmeras, e ele ordena aos soldados que capturem Cosmo, matando todos os outros se necessário. Cosmo joga uma bola para distrair um soldado, e Michelle aparece atrás dele, atirando tinta até que sua hélice falhe e ele bata no teto. Quando um segundo soldado tenta capturá-la, Amers atira nele e diz à dupla que conhece uma saída. John e os outros robôs continuam lutando contra o resto do esquadrão, derrotando-os com armas improvisadas. Na sala subterrânea, Bradbury arranca o chapéu de amendoim e diz que ele quebrou o tratado. Então o que acontecer com sua família será culpa dele. Ao mesmo tempo, um bando de soldados chega ao shopping. Então Bradbury sai e começa a atirar nas atrações aleatoriamente. Amherst diz a seus amigos para correrem antes, que ele sai para confrontar Bradbury, desafiando-o a atirar. Bradbury hesita em matar outro ser humano, então Ethan assume o controle de seu Neurocaster e atira em Amherst. O médico cai sobre alguns destroços e morre quando uma barra de metal o empala, o que faz Bradbury reconsiderar sua moral. Michelle e Cosmo tentam fugir, mas são cercados por soldados. Um deles segura Michelle enquanto o outro agarra Cosmo e começa a voar para longe. Bradbury atira no Neurocaster, que segura Michelle e diz para ela ir para casa antes de voar também. De manhã, o grupo retorna ao shopping e o encontra em ruínas, com a maioria dos robôs destruídos. Enquanto isso, Cosmo é levado para os laboratórios da Sentry para se reunir com o corpo de Christopher. Quando Ethan o conecta ao sistema, Bradbury percebe que foi enganado e que Cosmo não é apenas um robô. Furioso, ele percebe que foi enviado para caçar uma criança. Ethan lembra de que essa criança o ajudou a vencer a guerra e afirma que o sacrifício é necessário para o progresso da espécie. De volta ao shopping, John diz a Michelle que ela não deve desistir e que ele a ajudará se decidir continuar lutando. Então Michelle verifica o computador de Amherst para confirmar se ele tem os códigos para sair da zona de exclusão e a localização do laboratório em Seattle. O computador também explica que, se eles desconectarem Christopher, todo o sistema Neurocaster e a própria empresa serão encerrados. Nesse momento, Amendoim retorna e lembra Michelle de que ele assinou um tratado para alcançar a paz. Mas ela muda de ideia, apontando que o ataque ao shopping significa que o tratado foi invalidado. Usando vários caminhões abandonados, John, Michelle e todos os robôs sobreviventes deixam o deserto e seguem para Seattle. Herman encontra um novo traje gigante e começa a tirar objetos contra os laboratórios Sentry, quebrando suas janelas. Ethan imediatamente envia todos os seus soldados para o combate, o que faz com que Herman e John iniciem uma fuga estratégica para atraí-los, criando assim uma abertura para que Michelle e o computador de Amherst possam entrar furtivamente no edifício. John dispara contra os soldados que chegam, enquanto Herman os esmaga com suas enormes mãos. No entanto, um dos Neurocasters se autodestrói e derruba o traje de Herman. Quando o soldado ataca John, Herman revela que tem um segundo traje dentro do primeiro e consegue salvar seu amigo para que eles possam continuar lutando. Assim que a força-tarefa se afasta o suficiente, os outros robôs também se juntam à batalha, o que é observado por Bradbury através das câmeras de segurança. Ethan, furioso, corre para seu escritório e coloca um capacete secreto que lhe permite controlar um Neurocaster especial. Ele se junta à luta e rapidamente derruba a maioria dos robôs. No laboratório principal, o computador de Amherst finge ser um robô descontrolado e violento para assustar os cientistas e afastá-los. Michelle confirma que seu irmão ainda está vivo, mas para falar com ele precisará de um Neurocaster. Ao mesmo tempo, Bradbury diz a Amendoim onde encontrar Ethan e afirma que finalmente encontrou alguém menos humano do que um robô. Em seguida, ele desconecta seu próprio Neurocaster, abandonando a guerra definitivamente. Quando Michelle coloca o capacete, ela se vê na memória de seu último Natal com Christopher. Ela diz ao irmão que quer salvá-lo, mas ele explica que seu corpo está fraco e que desconectá-lo irá matá-lo. Ele não quer viver o resto de sua vida nesse estado e pede para que Michelle faça isso de qualquer maneira. Enquanto isso, Ethan destrói o último traje de Herman. O pequeno robô também está gravemente danificado, e John corre para ajudá-lo, mas é tarde demais. Nesse momento, Ethan é encontrado por Amendoim, que diz que quer renegociar o tratado. No laboratório, Michelle hesita em desconectar Christopher porque não quer perdê-lo novamente. Ele insiste que não sente nada há anos e que não pode ser salvo, mas que seus amigos ainda precisam de ajuda. Após muitas lágrimas, Michelle se despede de Christopher e retorna ao mundo real para finalmente desligá-lo. Imediatamente, todos os Neurocasters caem, e os robôs comemoram sua vitória. John ainda está triste por Herman, mas de repente, a cabeça do robô se abre e revela um pequeno autômato dentro dele.
o caos se espalha pelo mundo quando todos os computadores param de funcionar. As notícias começam a cobrir os experimentos da Sentry em uma criança humana, e Ethan é preso. Ao mesmo tempo, cresce um movimento popular exigindo o fim da zona de exclusão. No deserto, John e os robôs ajudam Michelle a gravar um vídeo no qual ela pede às pessoas para deixarem seus capacetes para trás e voltarem a aproveitar o mundo real. Enquanto isso, Cosmo é jogado no lixo, mas sua cabeça se move de repente. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.